Então vamos agora dar continuidade aos tipos de partos, principalmente segundo o estudo de Leonard Orr, está bem? E aqui ele foi-se aprofundando um pouco mais, não só ele, há já várias escolas e médicos que estudaram os tipos de partos, como eu falei lá atrás. Há também agora uma história chamada A Ciência do Início da Vida, que eu te aconselho que tu investigues um pouco, que tu vejas esse trabalho maravilhoso, onde faz as ligações com o trabalho de Leonard Orr, com o trabalho do Ribertin. Então, sem mais demoras, vamos aos partos por cesariana. Algo muito comum, não tanto em Portugal, mas por exemplo no Brasil. Muito comum. Quase que se encomenda um parto. Em vez de ter a naturalidade do ser, há uma encomenda do parto, porque se calhar é mais fácil para a agenda dos médicos, é mais fácil para a mulher, que a mulher pensa que não vai sofrer tanto, porque tem uma data de medos, preconceitos lá atrás, que vai sofrer, como eu já falei lá atrás. Mas isto tem as suas consequências e é isto que eu vou querer compartilhar contigo, está bem? É claro que há casos que é necessário. Isso é outra história, não é? Aqui estamos a falar de algo diferente, algo mais. Então eu vou começar aqui por compartilhar contigo o parto cesariana. Pode parecer mais fácil para o médico, lá está, que aprendeu a lidar com cortes e cirurgias, mas não aprendeu a lidar com o inesperado. E principalmente com as emoções também, não é? Com as suas próprias emoções, os seus próprios traumas, principalmente ligados à profissão dele. Ele veio ajudar, ela é uma ferramenta essencial de Deus para trazer seres ao mundo. Portanto, ele está no caminho certo, sim. A questão é o desconhecimento que ainda há por trás. Não só é a parte técnica, não só é a parte física, fisiológica, mas a parte do corpo emocional, do corpo mental, a parte energética, as consequências que tem um parto cesariano. Então, não aprendeu a lidar com o inesperado, e para a mãe, porque o bebê não tem de abrir caminho através do canal de nascimento para sair, e as contrações assim não são sentidas. Um simples corte e tudo está acabado, não é? Parece simples assim. Agora, se eu te perguntar, tu já pensaste que o teu coração, ele contrai e expande, tem uma pulsação natural? Tu sabias que todos os teus órgãos também fazem o mesmo, não só o órgão coração? Tu sabias, aliás, que todo o teu ser pulsa. Se tu fizeres agora este exercício pequenino comigo, une aqui os teus dedos, pode ser os indicadores e polegares, é um símbolo muito conhecido, um selo de mãos, um mudra do yoga, mas aqui não é para fazeres um mudra, eu gostaria só que tu tocasses sem fazer pressão. Sentes a pulsação dos teus dedos? Isto é o pulsar natural que o ser tem. É claro que para mim eu faço essas ligações, um ser que vem ao mundo, ele vai também entrar neste rito natural da vida, onde há uma energia de receber, de ser, e há uma energia de ir, de avançar, de agir. Esta energia feminina e masculina, yin e yang, que nós ouvimos falar, não é? Que na linguagem do yoga nós temos essas mesmas duas energias dentro de nós, e da pingala, noutra linguagem. E uma fala que é preciso parar. É aquela que recebe a inspiração, é aquela que vai para dentro. E outra é uma energia mais fria, mais lunar, essa energia feminina. E outra é o oposto, a energia solar, quente, é aquela que te puxa para a ação, que te mostra o caminho através da luz. Então esta dança constante entre Ida e Pingala, não é? Este casal que nós temos dentro do nosso templo, fala-nos que é preciso esta pulsação. Claro que um ser que vem ao mundo para mim passa por esse rito. Ele tem essa informação, ele passa, e a mãe sente essas contrações também. Essas contrações que ajudam a pulsar e a fazer com que haja realmente essa porta de entrada para a vida de uma forma que é natural. Volto a dizer, se não viste, vai lá atrás no outro vídeo anterior. A mulher só sofre porque há uma data de pensamentos negativos em relação ao parto. Há uma data de ações que o ser humano foi mudando, querendo alterar a natureza em vez de aprender com a natureza. E então trocou tudo. Porque senão o sofrimento não seria assim. Haveria dor, mas era uma dor passageira, uma dor que até trazia se calhar um prazer. Eu sei que pode parecer contraditório, mas é uma dor que é um rito que te traz para a porta da vida, que tu vens para a vida, sentindo-te bem-vindo nessa contração e expansão, não é? Então nós aqui vamos continuar.
A dor então assim já não é mais sentida devido à anestesia, algo que eu te vou aqui depois também acrescentar, a questão da anestesia. E como em geral ninguém deseja sentir nada no presente, estamos nisso, não é? Ninguém quer sentir nada. Só coisas passadas ou futuras, andamos nisto, não é? No presente nada é sentido, ou estamos a pensar no que foi lá atrás, ou no que vamos querer, que seria melhor quando eu tiver, quando eu fizer. Aparentemente esta é a melhor opção e com menos dor, aparentemente. Mas as dores que a mãe sente mais tarde são muito piores. E a recuperação é bem mais prolongada, é bem mais longa do que num parto natural. Se o parto normal é um fenómeno da natureza, ele não pode ser doloroso, a não ser devido aos pensamentos negativos em torno dele, alimentados pela sociedade, o que eu estava a falar há pouco. Duas partes aqui que eu quero falar convosco, que eu quero falar contigo, que é, há agora uma expressão de uma profissão que eu acredito que está a ressurgir, ela não é nova, que nós chamamos de doula. Doula é uma mulher que cuida de outra mulher quando ela está grávida, que lhe dá a mão, está ao lado dela, que já tem conhecimentos para prepará-la para esse rito da vida, para esse milagre que é gerar uma vida. Essa mulher já tem conhecimentos, como eu falei, e tem também a capacidade de ir ensinando a mulher a respirar, as posturas que pode ter que são mais naturais, a encontrar espaços, locais, pessoas apropriadas que estejam nesse momento do parto, boas equipas médicas, sítios que respeitem já um parto mais humanizado, os tais partos humanizados que também estão a ressurgir, graças a Deus. Ainda bem, graças ao universo que tu quiseres chamar. Então repara, já está a acontecer. Esta questão da doula é extremamente importante porque este fenómeno da natureza ele não tem que ser doloroso, como eu falei lá atrás. Ele só é porque há ignorância, porque há desconhecimento da natureza que somos, da capacidade que este corpo foi preparado para dar vida. Então há algo que está errado quando nós sofremos. Há algo que está a querer falar connosco e dizer que não estamos a funcionar com a naturalidade que somos. Será que acreditas mesmo que nós fomos feitos para sofrer? Nós somos tão perfeitos. A dor foi vista como uma coisa errada, o chorar, com tristeza. Certas emoções foram vistas como erradas, certas coisas foram vistas como erradas. O frio foi visto se calhar como uma coisa, o quente como outra, certo? Neste mundo de dualidade que nós criamos, e não há separação de uma coisa que diz que é certo ou errado, bom ou mau. Nada disso existe. Se nós estivermos no nosso estado natural, a aprender com a natureza, nós vamos perceber que a dor tem uma função. Já o sofrimento é ficarmos agarrados a formas de pensamentos que só nos causam, aí sim, um perpetuar de dor que não havia necessidade. Então, isto é um ponto que eu te quero dizer. O outro ponto que eu te quero dizer, este corte que se dá naquele local da mulher ali junto ao períneo, energeticamente é muito mau. Porque essa zona do períneo, essa zona próxima, essa linha, é uma linha que está ligada às nossas raízes de ligação à terra. Então parece que também há um corte energeticamente. Claro que nós estamos sempre ligados e vamos ficar na mesma ligadas, mas a questão é um corte que acontece energético sobre a ligação à terra. Então é muito importante, sim, que se evite a cesariana por uma data de fatores. Porque tudo é um só. O meu corpo energético está antes, não é? Depois vem a mente, depois vem as emoções, depois vem o corpo físico. Não interessa a que ordem, não quer dizer que eu esteja a dizer a ordem correta. O que eu estou a querer dizer é que são um só. Então, o que eu faço a nível de corte físico está guardado na memória emocional, está guardado na memória mental, está guardado na memória energética, mesmo que haja anestesia. E isso nota-se em quem respira no rebirthing. Eu já passei por isso. Por exemplo, por questões dentárias, se houver uma anestesia, houve aqui um trauma, mesmo tendo anestesia, quando eu estou a respirar, não é que apareça sempre que limpa. Em algumas respirações eu já acessei as zonas onde eu tive tratamento, onde houve anestesia, não quer dizer que eu sinta a dor, mas eu sinto que houve ali aquele trauma. A energia vai lá trabalhar e que bom, e liberta esse trauma, porque o trauma ficou lá. O corpo sente, então ele bloqueia, ele retrai para se proteger.
O problema é que depois fica encapsulada aquela memória, como eu já falei lá atrás, ela fica guardada. E é um sítio onde depois o prana não flui. Faz sentido? É assim que eu vejo, pelo menos, a energia, como se fosse uma pedrinha no meio de um rio, de um canal. Então nós precisamos desobstruir, a respiração vai limpando e vai fazendo isso. Maravilhoso, não é? Simples e maravilhoso. Tudo o que é curador, tudo o que é poderoso, tudo o que é verdadeiro é simples. Que é a simplicidade da natureza. Retornemos aqui, então. Se o parto normal é um fenómeno da natureza, volto a reforçar, ele não pode ser doloroso, a não ser devido aos pensamentos negativos em torno dele, alimentados pela sociedade. Eu quero frisar isto, está bem? Então, o porquê de uma cirurgia, se trata de um facto tão normal? Osho partilhou uma passagem da sua vida numa comunidade rural na Índia, olha, aqui está o que eu falei, onde as grávidas trabalhavam num campo até ao momento do parto e retiravam-se durante o horário do trabalho, indo postar-se à sombra de uma árvore. Ali tinham os seus bebés sozinhas, enrolavam-no, deitavam-no à sombra da árvore e voltavam a trabalhar. Quando Osho lhes perguntou se não tinham dores de parto, elas riram-se e acharam estranho quando souberam que as ocidentais que moram nas cidades sofrem com dores terríveis durante o nascimento de um filho. Bem se vê o que é que a mente negativamente hipnotizada pode acarretar. Com o parto cesariana, também o bebê sofre do que denominamos de síndrome de interrupção, por ter sido bruscamente interrompido durante o processo natural ao qual se preparava para o seu nascimento, e mais ainda por ser um parto forçado e muito mais rápido. Então, o que eu vos quero falar aqui, o parto cesariana, o bebê sofre muito, sim, porque este síndrome de interrupção vai haver uma data de consequências na sua forma de pensamento, na sua personalidade, na sua identidade, que vai acreditar. Eu sozinho parece que não confio em mim, que eu não consigo fazer sozinho, parece que os outros vão ter que me interromper, interferir, parece que eu vou sempre precisar e depender da ajuda dos outros. E isto depois é um paradigma, porque geralmente este tipo de identidade acredita que precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo também não a quer. Sente-se revoltada pela ajuda do outro, porque houve uma interferência, não houve um respeito pelo seu processo. Então, gera este tipo de identidade. Mas tudo é perfeito, porque, volto a reforçar, se nós nascemos como nascemos, nós viemos fazer esse trabalho de solucionarmos. E o rebirthing é uma das formas, entre outras, de nós podermos olhar para isso e autossuperar. O caminho é esse, sabes? O que eu te quero transmitir desde já, que eu tenho compartilhado vendo através da minha história, através de histórias de pessoas à minha volta, é que, para além de todo este trabalho que o rebirthing faz das afirmações positivas, pensamento positivo, a respiração vai libertar energia, mas sabes o que é preciso no final? A tua ação. Não vale a pena tu perceberes que já tens o bloqueio, já trouxeste para o teu consciente que está ali aquele bloqueio, tu vais perceber o padrão, de onde é que ele vem, tu vais reconhecer aqui do teu parto, de toda a tua história, da tua infância, de onde é que vem aquele padrão, porque é que estás a manifestar na tua vida isso, porque é que tens medo de avançar. Mas mais do que isso não é só ver, e o que é que tu vais fazer com isso? Então é a mesma coisa que eu tinha um grande medo em me mostrar, em comunicar, em trazer para as pessoas, em olhá-las nos olhos. Havia muita vergonha, muitas questões pela minha própria história, não é? Como eu vou compartilhando aqui aos poucos contigo. Então adivinha o que é que a vida me propôs? Vais dar aulas, Cláudia, começa por dar aulas de yoga, e depois vais dar formações, Cláudia, que vai ser turmas maiores e com uma maior responsabilidade. Imagina que se isso abater-me à porta, eu deixasse, já tinha consciência do meu medo, já percebia na altura mais ou menos porque é que esse medo estava lá, ainda não tinha entrado no percurso de rebirthing, mas já havia coisas que já me tinham mostrado, em parte pela minha história da família, pelos próprios processos dos meus pais. Eu poderia ter, de alguma forma, tomado consciência e na mesma continuar a deixar que o medo me vencesse. Não podes. Está no momento de tu agora enfrentares o medo, tu olhares para ele. Senti-lo é muito importante, não fugir dele. É o primeiro processo. Quando tu estás a ver um medo que tu tens, um bloqueio que tu tens, tu precisas de senti-lo e vê-lo. Isso é o processo de já trazer para a consciência, e a seguir tu vais ter que autossuperar-te. Tu vais ter que sair dessa zona de conforto. Vais ter que te colocar desconfortável, sim. Mas depois eu vou-te dizer que vale tão a pena, porque nós rasgamos
esses medos, literalmente. Então sim, eu senti um soco no estômago, borboletas, o que tu quiseres chamar, mas quando eu disse que sim a esses desafios, porque o meu próprio coração gritava um sim, eu podia ter deixado que a mente vencesse, o medo da mente, mas fui, e ainda bem, pelo coração e confiei, porque por trás eu sentia, havia uma voz, eu estou a falar isto contigo, certamente tu sentes isso em muitas coisas da tua vida, há uma voz que te grita, que diz sim, que isso te faz sentido, tu não sabes como é que vais fazer, tu não sabes que resultados é que vai ter, não sabes os riscos que estão implícitos, porque isso é tudo da mente, a mente faz as perguntas, vai colocar questões, então eu só te digo, se o teu coração te grita para fazeres essa mudança, para aceitar estes desafios, diz que sim, porque vai valer muito a pena, essa é a tua ação. Então depois de tu veres os traumas, tu trazeres para a consciência, deixares que a respiração energeticamente transforme, que só a respiração vai te alterar uma data de padrões que estão aí, sim, pois é preciso a tua ação manifesta, que tu estás neste corpo manifesto. Não há volta a dar, está bem? Uma parte que tem a ver com tudo. É importante, se calhar gostaria de partilhar isto contigo. Então aqui continuando. Os médicos têm proliferado partes destes que se encaixam nos seus horários, respeitando o seu lazer e os seus afazeres ou por qualquer outro motivo. Atenção, aqui está um bocadinho forte a expressão, isto é tirado de Leonardo Orr, mas ele não deixa para mim de ter aqui, faz-me sentido, de ter a sua verdade, o que ele está aqui a falar. Não é por mal, porque eu já falei, eu respeito e honro muito a medicina que nós temos, honro muito os médicos, a profissão que eles têm, que sem dúvida são os grandes salvadores, são seres humanos extraordinários, mas há muito desconhecimento e pelo desconhecimento nós causamos este tipo de consequências. Então o médico vai orientar as suas pacientes muitas vezes a realizar este tipo de parto, seduzindo-as com a expressão de sem dor, o que é falso, pois as dores não são sentidas na hora, no parto, devido à anestesia, que é outro fator traumático para a própria bebê, para a própria criança, conforme veremos mais à frente, são sentidas depois, não é? A recuperação é chata, é uma recuperação chata. Durante a recuperação da pessoa que pariu, muito mais longa e difícil e com mais possibilidade de complicações, por vezes infecções, outras histórias, do que num parto natural ou normal. As pessoas que nasceram num parto cesariana demonstram querer fazer a viagem não realizada no nascimento, através do canal de nascimento. Muitas pessoas cesarianas vêm parar ao rebirthing, não é por acaso. Sentem que sabem fazê-lo se os outros lhe permitirem. Mas estas pessoas geralmente não fazem isso, pois sempre deixam que os outros interfiram no seu caminho. Estamos a repetir o padrão, é isso. Vivem, portanto, teimosamente, insistindo em realizar as coisas sempre à sua maneira, mas ao mesmo tempo também não confiam realmente em si. Parece que lá atrás disseram que elas não eram confiáveis, não conseguiam sozinhos, não é? Procuram nos outros opiniões e, por fim, desistem do que antes já haviam decidido fazer. Vai percebendo se foi o teu parto, vai olhando para ti, está bem? Já sabes que essa a história que tu estás a escutar-me, e isto não ser só eu dar o manual, dar o conteúdo escrito, é que tu vais reconhecendo como é que isto mexe contigo, está bem? Estas pessoas sempre tendem a ter relações de conflito, conflitantes, não é? Com flutuações de humor e constantes rupturas. Se se relacionam com alguém que também nasceu de parte cesariana, ambos tendem geralmente a procurar outros que lhes digam o que fazer da vida, para depois fazerem o contrário. Sabe aquelas pessoas que pedem o vosso conselho, mas depois vão fazer exatamente o oposto? Se calhar vão investigar e vão perceber que nasceu por cesariana. Isto ficam umas conversas estranhas cá com os vossos amigos, não é? Porque depois, ao fim e ao cabo, com os teus amigos, ao fim e ao cabo, tu depois começas a fazer perguntas. Olha, como é que tu nasceste? Sabes que foi por cesariana? Nós depois ficamos pessoas um bocado estranhas, investigadores da vida, do início da vida. Não estou a dizer que o tens que fazer, mas tu vais perceber aqui uma data de padrões nas pessoas, e a verdade é que se tu souberes, quem está na área que eu estou, tu vais ver que bate certo aqui algumas coisas, é muito interessante. Então,
Existe às vezes também o perigo, quando apenas um dos dois nasceu de cesariana, de ver o outro como o tal médico ginecologista, o tal médico que foi o parteiro, a parteira, não é? E forçá-lo a dar orientação a todo instante, mesmo que não venha a segui-la, pois a ideia da ajuda pode ser o seu maior problema. Querem desesperadamente ajuda por um lado, mas por outro veem todo o apoio como manipulação, interferência e oposição, desconfiando constantemente. Por não terem recebido também a massagem inicial nas paredes do canal de passagem para o nascimento, é esta o que eu te estava a falar, a massagem, esta contração e expansão. É isto que é tão importante para o ser, é uma massagem natural para o bebê, que o prepara, que amolece ainda mais o corpo. O corpo já é molinho, mas que amolece da tensão dos medos que a própria mãe tem. A natureza é tão perfeita que até faz uma massagem ao nosso ser antes de nós virmos para a vida, não é? Então vamos continuar. Então, por não terem recebido essa massagem, não é? No canal de passagem para o nascimento, que num parto normal teriam recebido, estas pessoas adoram o afeto físico e precisam de ser acarinhadas e amadas desde crianças. Precisam muito desse contacto. Assim, quando elas se propõem a renascer através do rebirthing, têm vontade de parar no meio do caminho para se transtornarem a si mesmas, invocando a confusão que experimentaram quando nasceram e sentindo-se sempre carentes. Então, repara, quando eu tenho atendido pessoas aqui através do rebirthing, através do renascimento, eu tenho deparado com muitas situações assim. Quem é terapeuta às vezes pode até começar a desconfiar do seu trabalho e pensar, bolas, porque é que metade das pessoas, ou mais de metade que eu conheço, por vezes parece que não levam o seu caminho até ao fim. Começam a fazer, o desbloqueio da respiração já estava a acontecer, estavam a acessar os padrões, viram o que tinham que ver, veem o poder que têm nas suas mãos de respirar e de se autossuperarem e desistem. Aqui está. A própria sabotagem da mente também, mas estão a repetir o mesmo padrão, que é o que lhes é confortável, mesmo que seja desconfortável, é o que lhes é confortável. Então nós repetimos, nós temos a vontade de parar ao meio do caminho, para causar mesmo esse transtorno, que é para mais uma vez repetirmos, alguém tem que os vir buscar. E quando é preciso eu faço isso, porque quanto mais eu começo a observar isso, eu faço isso, eu digo, eu estou aqui, eu estou a observar-te, eu estou a ver-te. Eu sei que não és tu ao mesmo tempo que queres, que há uma parte de ti que te está a travar e porque é o que tu conheces. Então é claro que nós não podemos interferir, não é? Nós somos, como já me disse um lindo mentor, nós somos aquela árvore que tem que ir crescendo com a sua confiança, com as raízes na terra, em direção ao sol, os arbustos vão abrindo, vão ficando maiores e a árvore não vai correr atrás das pessoas para lhes dar sombra. As pessoas têm que vir ao pé da árvore para serem colhidas pela sua sombra. Todos nós somos árvores assim uns para os outros, não é? Não vemos a árvore a fazer isso. Mas aqui no rebirthing o que eu percebo é respeitar, sim, sem interferir no processo da pessoa, mas dar já um toque de que há estes processos, que pode haver estas tendências, então que nós estamos juntos e que estamos de mãos juntas, para que a pessoa observe isso e quando eu estou a observar eu também posso dizer, olha que lá atrás tu fizeste isto, agora está nas tuas mãos, lá atrás isto aconteceu, tu estás a repetir este padrão, repara, é por aí, o resto não podemos interferir, claro, é por aí o caminho. E então, cleios pessoais, mentiras pessoais são mais frequentes neste tipo de trauma. Geralmente a pessoa acredita, vai sentindo, está bem? Eu quero fazer da minha maneira, mas não me deixam. Há sempre alguém ali que parece estar a contrariar, ou que critica, ou que quer interferir. Olhar para isso. Será melhor que alguém me ajude, senão eu não irei conseguir. Eu sou dependente, eu preciso que alguém me guie. Ninguém me compreende. Estou sempre confuso, não sei resolver as encruzilhadas da vida, não sei resolver os desafios, os problemas, as questões da vida, tu quiseres chamar. Okay? Por agora nós estamos na cesariana, a seguir vamos passar para os partos rápidos. Até já!